Olá, seja bem-vindo ao Estúdio Conversa. Eu trouxe mais uma fera aqui. Eu, Sérgio, não posso falar que só eu trouxe, não, porque o Serginho trouxe o cara aqui. Eu tô com o Rafael aqui. Rafael Chimena. Quimera. Quimera? É. Você vê Quimera? Fica tranquilo que todo mundo É assim erra. que escreve mesmo. Bom, vamos lá. Diretor comercial da Planets. Esse cara tá totalmente engajado no mundo de tecnologia, infraestrutura e pelas conversas que a gente teve nos bastidores aqui, vai ter muita novidade para onde vem. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí, mas vamos começar o seguinte, Rafael. Como é que você chegou, cara? Como é que você chegou a ser o diretor comercial? Qual a sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, obrigado aí, Sérgio, pelo convite, né? Fábio, Tamo a aí. gente já se conhece há muito tempo e tem um tempinho que a gente já vem conversando para fazer esse bate-papo, né, Sérgio? Faz um tempinho já. As agendas aí sempre apertadas, mas hoje é o dia de a gente conversar bastante, né? Bom, vocês me conhecem há muito tempo, né? Já de outras empresas, a minha trajetória nessa área de tecnologia já vão fazer aí 17 anos, né, que eu tô na batida. Teve uma pausa, né? Eu saí uns 3 anos do segmento, não perdi contato com o pessoal, a gente pode detalhar isso aí. Mas a Planex é uma empresa nova, eu tô à frente dela tem 8 meses, né? É um projeto novo que tá dando certo, né? É uma empresa que tá crescendo bem aí nesse período que foi iniciada, né? E um portfólio bem interessante, que aí a gente pode destrinchar também. Já até fiz uma apresentação aí para vocês. Tem uns produtos mais específicos, voltados à linha industrial e tudo mais, né? Mas surgiu de uma necessidade, né? Eu já tive outra empresa, que é a Forte7, né? Que a gente está numa fase de encerramento dela, uma distribuidora de cabeamento, né? Mais focada ali na parte de infraestrutura. E aí, como eu tive que fazer uma pausa nela, questão estrutural mesmo, né? Hoje, não sei se vocês devem acompanhar aí, o mundo da distribuição, ele é muito, como eu posso dizer, agressivo, né? Então, você precisa ter uma estrutura muito robusta e um capital também para ser investido na empresa muito alto, né? Porque você tem um giro, você tem que trabalhar com estoque, então Um re- E um retorno lento, né? o retorno, na verdade, é que como é um mercado agressivo, você trabalha com margens pequenas. Então, assim, o retorno ele demora, porque você faz um investimento alto, gira, né? Você trabalha com faturamento às vezes longo, você compra com um faturamento menor, então o fluxo de caixa é bem complexo, né? Então, a gente acabou crescendo e o crescimento ele te traz alguns problemas, né? Sempre. Você cresce, aí você tem que fazer análises financeiras ali de quanto de capital investido, né? O que vai estar parado. E a gente teve alguns problemas também com clientes que compraram e acabaram não pagando, aí quebra o fluxo. Então, na análise que nós fizemos, não compensava continuar pelo retorno que dava, né? E aí eu fiquei meio que um período ali fazendo parcerias com algumas empresas, até para aprender, né, novas áreas. Então, cheguei a fazer parceria com uma empresa grande que é agora, né, que é uma distribuidora que chegou a ser a maior distribuidora de Huawei da América Latina. Caramba. Os caras faturaram 2 anos seguidos 700 milhões por aí, né? Estimado. Então, uma empresa que abriu muito a minha visão de negócios em áreas diferentes, né? Eles atendem muito ISP, muito com a parte de ativos. Eu aprendi e já vinha buscando novamente ter algum negócio próprio, né? Enfim, meu perfil aí é Quando o empreendedorismo tá na veia, não tem tá na jeito, né? veia, não dá. Aí surgiu a oportunidade com a Planet, né, que é um fabricante já que eu trabalho há muito tempo, de trabalhar direto com eles, né? E eu tenho os caminhos, eu tenho parceiros, porque aí eu sempre faço muito isso, né? Então, nem aqui, a gente vem conversar, eu sempre gosto de entender o negócio, mas no intuito de falar, pô, se eu tiver uma oportunidade, né, como é que a gente pode explorar juntos? Pô, quem que você atende? Isso eu sempre fiz. E aí eu tenho um parceiro que trabalha muito forte com importação, né? E aí eu levei até ele a oportunidade, falei, cara, eu tô com um fabricante, tem alguns negócios aí que podem acontecer, né? Só que eu preciso desse apoio e como ele tem os caminhos, né? Já tem tudo formulado, até que aconteceu de maneira fácil, né? Então eu tenho o cliente, tenho o fabricante, conheço muito bem tecnicamente
E começou assim, fazendo vendas meio que pontuais, só que começaram a sair alguns projetos legais e aí eu comecei a estruturar a empresa. E aí ela já está hoje bem assim, estruturada, lógico, é uma empresa que tem 8 meses, tá no começo, mas tem 8 meses, total. mas o cara que tá à frente tem mais de 17 anos de experiência na tecnologia, Sim. né? Com essa empresa, exatamente. Quando eu converso com o pessoal, né, que me conhece, eu falo, pô, o CNPJ é novo, mas o CPF O tá aí CPF nessa, já faz muito tempo. já há muito tempo. Eu estive à frente de outras empresas aí que são parceiros, né? Então, essa é a empresa, terceira empresa aí que eu toco, né? E tá indo bem. Só que é aquele negócio, vocês devem saber, os desafios, né, no Brasil são inúmeros, né? Então, tem muito, muito trabalho pela frente ainda. O Mas, empresário no Rafa, Brasil é corajoso. para quem é empreendedor e quer ter seu próprio negócio, cara, o cara tem que levantar a mão para cima e buscar o negócio, porque se deixar cair no colo é difícil. É, Então é o que eu costumo dizer, você tem que batalhar e garantir seu nome. A hora que você faz seu nome, meu amigo, aí o pessoal começa a vir atrás. Aí fica mais fácil. O Sérgio só de experiência na área de telefonia tem quase a minha idade, né? Não chamando você de Aí, velho, mas aí eu vou te falar não uma foi desde coisa. 84, pô. 86. 86? eu nasci em 86. 88, pô. Eu sou de 82. É, Tenho bastante historinha aí para contar. ah, É isso aí. sempre empreendedor também, né, Sérgio? Desde os 21 anos. Então depois que entra não tem volta, né? Não Porque dá, cara. Você pega a visão e não é a mesma coisa. Não que eu não faria, mas eu não sei o que é sentar numa mesa e receber aquela ordem assim, olha, você tem que entrar às 8, sair às 18, você tem isso, isso, isso. Quando você vira empreendedor, você não é que você faz o seu horário, mas você tem algumas vantagens. assim, tem algumas Ah, liberdades, né? Mas, por exemplo, eu sei o que é. Às vezes na sexta-feira você consegue sair mais cedo, mas domingo você tá trabalhando às vezes, né? não, a maior coisa, assim, eu acho muito legal quando a pessoa começa a querer empreender. A primeira coisa que ela pensa é: eu vou ser meu próprio chefe. Mal sabe ela que todo cliente é o chefe dela. E os boletos, né? Não, Acho que o maior chefe os boletos não tem nem o que pensar, senão não É, dorme. É. verdade. Aí o cara pensa, não, eu vou fazer meu horário. Vai mesmo, vai ter hora extra, vai trabalhar das 6 da manhã às 23 horas e bora pra frente. Mas É isso, assim, velho. ó, eu nessa jornada toda que eu tenho aí, o Fábio que me ensinou algumas coisas de tirar o pé, cara, porque eu vinha com o pé afundado até o talo. É. E é aquele negócio, a prioridade era o cliente, eu acabei ficando para trás. Agora, depois que ele resolveu andar de moto, a gente tirou o pé um pouco. Mas é isso Eu aí. acho que tudo tem que ter um bom senso, né? Tem épocas que você tem que dar um gás maior, trabalhar um pouco mais. E assim, são fases também. Que nem no começo de um negócio, às vezes você trabalha mais, porque você precisa divulgar mais. Que nem eu que já vim desse mercado, então eu já tinha uma carteira boa, mas a parte da divulgação, visita, mostrar, é onde você faz muito, né? Então você se cansa ali, você trabalha, né? Você não tem horário para acabar um trabalho, enfim. Aí chega um determinado momento em que a gente tem que achar, assim, como se fosse um horário. Pô, eu trabalho até tal horário, então você se força a fazer um trabalho melhor até tal horário para você se livrar, para poder curtir os filhos, a família, né? Senão, é o que você falou, você vai pisar a fundo, você vai ver o tempo passa e não é bem assim, né? Você tem que ter os tempos para você e saber dosar. Tem época que vai surgir negócios que não tem o que fazer, ainda mais vocês que é na parte de serviço, né? Sim. O serviço ele te consome mais do que a parte do comércio. Por quê? Eu, por exemplo, o meu trabalho ele é maçante no sentido de, pô, você tem que abrir um negócio, é uma negociação, você tem várias marcas concorrentes, tem muita especificação técnica, você tem muita comprovação. A partir do momento em que dá certo, você precifica e tem dólar, tem vários fatores ali que influenciam entre você ter uma margem saudável, mais apertada, né? E só que eu consigo fazer isso de maneira remota, não preciso estar em um local, assim, por exemplo, uma obra, né? Tendo que Sim. estar presente. Eu posso estar, de repente, até no litoral fazendo o trabalho, né? E aí a logística flui, né? Tendo isso tudo organizado. Acho que a parte do serviço ela é um pouco mais complexa. Quer dizer, você tem que visitar, você tem que estar mais Tem presente. que executar, né?
Hã? Tem que executar em E loco, né? executar, né? Então, assim, tem as vantagens, né, de ser uma área que, teoricamente, você pega e entrega e ali, eu não digo que termina ali, é onde começa, né? Ou é só mais uma fase, porque você tem que acompanhar, né? Prezar muito pelo pós-venda. Então, eu acho que essa área de vocês, ela, eu vejo, assim, né, que eu forneço, eu falo, putz, cara, não sei se eu teria o gás para essa área aí. É puxado, é puxado. É, assim, a gente trabalha com projetos, né? Agora a Sophos, que é a empresa que a gente tem juntos aqui, eu, o Sérgio e o Ronaldo, ela abriu uma divisão de engenharia. Nessa divisão de engenharia, ela basicamente vai fazer desde a parte da reforma do local, a parte de estrutura de rede, estrutura de dados no geral, a parte de elétrica, a parte de iluminação, enfim, são processos, né? São fases. E, como você falou, é puxado. É bem puxado. Exige muito planejamento. Mas a gente consegue entregar bastante coisa, né? Então, a gente consegue desde a parte de pegar o negócio e dar uma reformada a entregar a tecnologia na ponta com parceiros como você. E você, mano, uma das coisas que você falou que eu acho que é um ponto muito interessante é a flexibilidade que o empresário tem que ter. Porque eu lembro que até em seguro você foi parar, né? Foi. Até em seguros. É. Ah, vou contar minha jornada, né? Bom, a gente se conheceu na Transnet, né? Que é um distribuidor, que inclusive é do meus irmãos, né? Enfim, do meu irmão, onde eu fiquei 10 anos e lá foi uma escola onde eu me desenvolvi muito. Por quê? Eu sempre tive essa característica de fazer as coisas acontecerem. Então não tinha essa, hoje você está no comercial, só faço venda. Outra época eu estava no marketing, eu só cuido de promoção, né? Então o que que eu sempre fiz? Eu sempre busquei entender o negócio como um todo. Então, de onde vinha, para onde ia, quem é o cliente, quem é o fornecedor, criar esse vínculo, esse relacionamento, né? Tanto que desenvolvi a área comercial muito bem, o marketing, né? Teve uma atuação muito boa. E aí chegou um momento que não estava mais sendo, como eu posso dizer, atrativo para continuar, né? Os alinhamentos estavam diferentes, a gente teve os desentendimentos e eu optei por sair, né? Então, se não tinha mais para onde crescer naquele momento, falei, bom, vou buscar novos caminhos e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Prudential, né? Que é uma empresa de seguro de vida americano, multinacional, extremamente reconhecida mundo afora, no Brasil estava, né, hoje mais se tornando conhecida, e um desafio bem interessante, porque eu não fui como funcionário, né, eu comprei uma franquia, então eu Legal. não trabalhei para a Prudential, eu trabalhava com a Prudential franqueado, então, só que foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, você trabalhar numa empresa que tem hoje 150 anos de história, né? É uma empresa americana que traz aquele conceito de processo muito bem formatado. Foi uma escola assim de aprendizado maravilhosa, né? De atendimento ao cliente, que é a excelência que eles buscam, né? É o grande diferencial. E aprender uma área que está totalmente linkada na nossa vida, né? O seguro de vida no Brasil é uma área muito, como eu posso dizer, tem um histórico não tão bom por conta do que foi oferecido, né? E culturalmente o brasileiro não faz seguro, e a ideia da empresa era levar essa informação. Então, na verdade, quando a gente sentava, né, com até o Sérgio, a gente já, todos vocês, né, eu Foi. apresentei para É, e eu, vários clientes que eu, eu na verdade, eu tinha. fui recusado, né? Então, até um critério de Sérgio é muito análise. doido. É. Esse aí vai ser, Olharam para ele assim e vai falaram, ser não, esse doido. cara aí. E a empresa, ela hoje já evoluiu muito, mas qual que é a ideia da empresa? É levar a informação para as pessoas, né? Então a gente conversava muito assim, né? No começo meio mecânico, né? Que tem todo um script para seguir, mas depois você fica mais, né? Entende o negócio e fica mais solto. Então a ideia era levar a informação que existe uma ferramenta de proteção financeira, né, que pode te agregar inúmeras vantagens que a gente nunca para pensar no dia a dia. E hoje ainda mais, né? Eu tenho ainda parceria com o pessoal que continua lá, continuo indicando porque eu acredito no negócio ainda, né? No seguro eu tenho, não cancelo de jeito nenhum.
E agora com a reforma tributária, tem algumas questões para empresas que você tem muitos benefícios, ajuda a proteger. Então, assim, foi uma escola. Foi muito, muito bom ter passado lá 3 anos, né? Só que aí não era o que eu gostava de fazer, né? E aí, depois de 3 anos, começou a se tornar maçante, né? Quando você trabalha com o que você não gosta, por mais que seja rentável, qualquer dificuldade pequena se transforma numa dificuldade que você usa como desculpa, e isso é um problema. Então, assim, nós somos empreendedores, empresários, né? Estamos aí à frente. Se você vê uma dificuldade dentro do seu negócio, você contorna, você fala, pô, vou dar um jeito, porque você tá naquilo, você gosta e você vai achar um caminho. Quando você não gosta, aquilo você usa como álibi para de repente falar, ah, meu, eu não fiz, mas por quê? Ah, porque foi difícil assim, né? Tanto que eu vi na época da pandemia, eu tive problema, perdi cliente por conta de renda, mas teve clientes da área, principalmente de médicos, né? Quem vendia produtos hospitalares, os caras cresceram. E eu vi Life Planners, né? Que era o nome que se dava lá, crescendo muito, vendendo muito seguro. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? E eu recuando, porque era o público que eu atendia, só que isso, como eu não estava bem no momento legal, eu usei isso como desculpa até às vezes, foi, putz, cara, não tá fluindo, mas eu também tô usando como álibi essa questão da pandemia, então eu ligava com o cliente, né, você tem que ser persuasivo ali, tem que ser, mas pô, a pandemia, fala, não, é verdade, não é tão difícil, então assim, isso me trouxe uma visão também pros negócios, que é, a partir do momento que você gosta do que você faz, está na área que você conhece, você não vai ter uma dificuldade que você não consiga, né, ali achar uma saída. Agora, quando você não gosta ou quando é um negócio que você já não está 100%, pode ser até uma coisa simples de resolver, você vai fazer com que aquilo seja uma tempestade maior e vai começar a ter uma desculpa para um resultado talvez que não venha, aí você acaba sempre terceirizando a culpa e não puxando para você. Isso foi uma coisa que eu aprendi, que é terceirização de culpa para qualquer coisa é uma fraqueza, porque nós somos responsáveis por tudo que a gente se propõe a fazer. Então, tem coisas que fogem do nosso controle, mas tem muitas coisas que somos nós que temos que aceitar e, pô, não dava, não foi, não, é culpa do A, B, C ou D problema, entende? Então, assim, e lá é muito isso, resiliência total, porque você marcava com o cliente, às vezes, vamos fazer uma reunião, pô, tá certo, tá marcado, que nem eu fui pra, longe pra caramba lá, esqueci, uma cidade, eu fui esse é um caso, eu marquei com um veterinário em Leme, pô, já tava numa época que eu não tava vendendo muito seguro, tava difícil, aí eu marquei com um médico em Leme, e aí tinha uma estratégia, eles falam, pô, você marcou, o cliente confirmou, se você quer que ele reagende, você liga para confirmar o que está confirmado. Né? Se eu falo, Fábio, tá confirmado amanhã meio-dia, beleza, tá tudo certo, tá na agenda, tá na agenda. Se amanhã chega 10 horas da manhã eu te ligo, Fábio, meio-dia tá certo, é porque eu quero ver se você dá então eu tive um problema. Porque você tá marcado, você vai e chega no horário. Então tinha muito disso e é verdade, acontecia. Aí eu marquei tudo, era um cara que teoricamente seria bom, né, para o negócio, né, que a gente faz toda a análise. Fui até Leme, cheguei lá, o cara não tava, não me atendeu, não me respondeu mais, eu fiquei até 1 hora lá esperando, liguei, mandei mensagem, falei, bom, talvez esteja sem sinal, não sei o quê, o cara não me respondeu até hoje, Caramba. eu fui e voltei. E aí imagina a cabeça, né, você já tá numa semana, num mês, e a cobrança dos caras forte. Aí você fala, pô, meu, o que que eu vou fazer? Só que aí você isso vai te criando uma casca, né? Você vai aprendendo a lidar com as situações que fogem do controle. A minha obrigação eu fiz, eu fui, né? E isso não foi foram vários, né? Então isso se torna um aprendizado também, né? Como lidar com essas situações, as emoções que geram, né? O desafio, o momento de dificuldade ali. Então você começa a ficar mais forte, né? Com relação a isso. E aí, nos novos negócios, conforme vem dificuldades que você tem que enfrentar, parece que você fica mais. Se torna mais fácil, né? Porque você já está acostumado, calejado, e aí as coisas vão fluindo. Você não para mais por qualquer coisinha que aconteça, né? O Brasil, ele não tem uma cultura de preparar empreendedores, né? O cara que é empreendedor, ele é doido. Ele fala, não, eu quero fazer, eu vou fazer e vou pra cima e vou aprender a trocar a roda do carro com o carro andando.
Porque não existe uma preparação. Até existe algumas escolas especializadas, mas é uma educação fora da curva. Hoje tem, mas é muito caro também. É muito Porque quando caro. você começa, você tem capital, por exemplo. Às vezes você vai ver um curso aí que nem G4 Educação, que eu já vi. Sim, sim, sim. Às vezes é 20, 30, 50 mil reais um treinamento que vai te dar essa, talvez esse norte, mas, pô, você tá começando um negócio, às vezes você começa sem dinheiro, você trabalha em dois, três para poder ter a sua renda ali, para pagar suas contas, para fazer um negócio acontecendo que você tá acreditando, né? Mas aí que tá, cara. O cara, quando ele tá começando, se ele for pagar um curso desse valor, dependendo como que a cabeça dele tá, ele vai jogar o dinheiro fora. Ah, Porque ele sim. não está focado no curso, ele está focado em dar resultado na empresa dele. Então, isso, para investir uma grana dessa pessoal, o cara tem que estar bem pessoalmente. Se não, cara, se o cara estiver na luta ali, querendo mostrar resultado, eu tenho que dar resultado, eu tenho que fazer. A última coisa que ele vai fazer é aproveitar o curso. Sim. Eu falando isso como experiência própria. Você já fez Eu já fiz um e puta de um momentos que. treinamento que eu estava numa fase ruim da minha vida. Cara, eu joguei a grana no lixo. Entendeu? Tudo é questão de você estar preparado para aquilo, né? Às vezes você não está preparado para aquela informação, para aquelas decisões ou para aquela realidade. Isso é uma coisa que tem que ser levado em consideração. O empresário no Brasil, ele é negligenciado de todas as formas possíveis. Ele é negligenciado pelo governo, que não apoia em nada, pela sociedade, que vê ele como um tirador de Um vantagem, opressor. um opressor. É psicologicamente negligenciado porque não existe divulgação de trabalhos específicos para empresários. Eu sei porque eu estudo psicologia e assim, cara, você não vê nem na sala de psicologia uma especialização em empresários. Que é o empresário que move o Brasil, Sim. né? Não é o governo que move o Brasil, é o empresário que move o Brasil. E você não tem uma especialização em empresários, porque o cara tem que enfrentar todas as pressões, não só do mercado, como você mesmo falou, pô, a distribuição era muito agressiva, né? Mas também as pressões da vida cotidiana, da vida familiar, da vida, enfim, como um todo. E é complicado. Mas o que marca realmente a diferença entre empresários que dão certo e que não dão é a resiliência. Sim. É o quanto ele tem capacidade de se levantar das palmas que toma. Sim. Eu que eu digo. Ó, e uma coisa que eu vejo, e eu escuto muito, assim, cortes de podcast, né? O pessoal, né, que alguns já de muito sucesso, enfim, eles falam, né? Cada um tem o seu tempo, e a gente não pode se ficar comparando, porque isso também faz mal, né? Às vezes você começou um negócio, você olha pro lado, tem uma outra empresa, que você fala, caramba, os caras estão faturando muito, eu tô aqui no meu momento, então é sempre olhar para dentro, olhar o que você pode fazer, que isso também alivia um pouco, né? Porque quando você abre um negócio, você tem uma pressão sua para dar certo, mas ninguém abre para dar errado, né? Então Sim. você trabalha e existe um tempo de maturação. São alguns negócios, né, que podem ter um retorno mais rápido, às vezes acontece de uma maneira mais rápida, mas normalmente você vai demorar 2 a 3 anos para estabilizar uma empresa, para que comece a dar um resultado, para começar a ser positivo, e aí entra o momento de você estruturar. Por quê? Você está começando, você precisa ter volume, você precisa ter um negócio, é óbvio, você tendo lá, né, o planejamento, tudo certinho, mas o planejamento ele é um guia que sempre você vai ter que se adequar, né, porque os caminhos sempre mudam, né, do que você planeja, mas o foco, o objetivo, né, no caso, vai ser que é fazer acontecer de acordo com o seu negócio. E a gente tem que se adaptar muito. E aí o treinamento, essas coisas, ela tem que entrar num momento onde você estabiliza, que você tem uma cabeça ali, onde você vai olhar a questão tributária, fiscal, que hoje em dia é um manicômio, né? Total. Por exemplo, agora vai entrar a reforma tributária que Uhum. tá todo mundo falando. Se você não se preparar, conversa com o contador, com o advogado tributarista, enfim, e aí fica aquela loucura, ninguém sabe o que fazer, se você vai mudar do simples para o presumido ou para o real, o que vai ser melhor, se o Pix que entra na pessoa. Então, assim, dependendo do momento da sua empresa, você vai ter uma dificuldade grande com isso daí, né? De ajuste e tal, e você não tá com a cabeça, então tem que achar ali um momento de fazer essas coisas, mas é o dia a dia que vai dando essa dinâmica, né, meu? E eu posso falar, eu abri a Prudential, abri a Forte 7, agora a Planex, né? Então,
Você vai se calejando, entendendo como funciona, como montar, os momentos de se adequar, né? E essa escola de empresários, eu acho que é formado meio que, ou você tem alguém de referência que vai te passar, te ajudar, ou você vai aprender na marra, porque realmente não tem. E essa parte da resiliência, né, de pensamento, uma coisa que ajuda muito, que eu tenho lido, sempre li, e faz você até, talvez na psicologia, não sei, mas é o estoicismo, né? A partir do momento que você começa a ler, que é uma filosofia, que te faz pensar e refletir sobre algumas coisas, também tira um peso, né? Sim. Eu indico para todo mundo que eu converso, às vezes fala, pô, eu tô num momento assim e tal. Eu falo, cara, normal, todo mundo vai ter. Só que a ansiedade, né, a angústia, aquela. Muitas vezes está na cabeça. Coisas que nem aconteceram, nem vão acontecer e a gente tá ali. Putz, meu, mas. Essa é a realidade do medo. Existe uma coisa muito louca que assim, quando você tem medo de alguma coisa, você cria uma realidade paralela. Isso também funciona para quem tem ciúmes, para aquele relacionamento doente, ciumento. A pessoa cria uma realidade paralela, ela vive naquela realidade paralela como se aquela realidade fosse verdade. Como se aquilo fosse real. Como se aquelas coisas previstas na imaginação dela fossem acontecer. Tanto normalmente ruim, né? E ela começa a responder à vida real baseado naquela realidade que simplesmente está dentro da cabeça dela. Não existe. E o medo domina a pessoa de uma maneira que ela fica totalmente inerte à realidade, ao presente. Ela deixa de aproveitar o presente, como você falou, para um futuro que talvez nunca aconteça. Exato. Já pensa em tudo, e assim, é uma maneira também de você resetar o mindset, né, as palavras bonitas que o pessoal fala, mas assim, a maneira de pensar, que é o quê? Você pode pensar de maneira positiva, de maneira negativa e de maneira muito otimista. Eu gosto de pensar muitas coisas pelo lado otimista, mas realista. Por quê? O otimismo também em excesso, às vezes é uma coisa que nem você tem ali um feeling, né? Sim. E se você falar, não, isso vai dar muito certo, também você foge um pouco da realidade. Então eu sempre falo do equilíbrio bom senso em tudo. Às vezes, no momento de estresse, você fala, pô, vai dar uma resposta, às vezes até para um cliente, alguma coisa assim, porque no momento você tá nervoso, cara, pensa, respira, tenta se colocar também, fala, pô, esse cara tá falando alguma coisa, às vezes, fora do normal, ali você tentar equilibrar e assim. O que pode acontecer, muitas coisas não estão no nosso poder. Então você vai ter que se preparar de alguma maneira e falar, cara, o que eu posso fazer com determinada situação? E trabalhar isso daí. Acho que essa é a maneira também de achar uma tranquilidade, porque tem coisa que você não vai poder resolver. Então, o que, que eu posso resolver? Então é isso que eu vou fazendo. Aí eu vi um corte esses dias de um bilionário lá que perdeu 4 bilhões e tal, e se recuperou e tá muito bem. Aí os caras perguntaram exatamente isso, né? Pô, o que que você fez? Então, eu falei, cara, eu tinha uma dívida, eu perdi bilhões, e o que que eu podia fazer? Um pouco a cada dia do que estava no meu controle. Então, o cara ia fazendo o que ele podia fazer, e resolvendo, e conseguiu se reerguer e tudo mais. Não sei quais os cenários, mas a gente pode usar isso como um guia de repente. Pô, tá tudo dando errado, beleza, eu vou começar a resolver por onde? Por onde você pode. Algumas coisas que eu tenho, né, que eu acho que são importantes. Primeiro, nós somos corpo, mente e alma, né? Então, se você cuida do corpo, sua mente, você começa a treinar, isso ajuda você a ter pensamentos melhores, você cuida da alimentação, tudo isso influencia muito. Eu tenho conversado muito com um parceiro amigo que é um cliente que se tornou amigo, igual vocês aqui, né? E olha só que coisa louca essa história. Eu sempre indiquei, falei, pô, vai pra academia, meu, pô, muda a sua vida, né? Porque às vezes tem gente que não tem, assim, noção, né? Nunca pensou. E por isso que conversar é muito bom. Porque você fala, pô, o cara tá meio cansado, meio triste, mas, cara, vai pra academia, fecha lá, hoje é R$ 70 qualquer plano aí. E o cara gostou da ideia, foi, mudou a vida dele. Ele me agradeceu esses dias que até a esposa dele viu, ele começou a treinar, começou a mudar, ela né, se sentiu enciumada, e falou, vai pra academia. E aí mudou a alimentação, até o filho começou a se empolgar. Você vê como muda uma vida, né? Então, saíram de uma sedentarismo ali, de O um. exemplo arrasta, né? Exato. E aí ele começou a treinar e sentiu que uma perna estava ficando mais fraca que a outra.
foi no médico e descobriu que estava com nódulo na coluna. Benigno, mas tinha um nódulo na coluna. Aí operou, tudo mais, descobriu previamente. O que ele podia descobrir é quando travasse o cara não conseguisse andar. Então imagina, de uma dica, olha a quantidade de benefícios que teve e o cara descobriu até uma coisa que iria demorar anos, que talvez pudesse se tornar irreversível se não tivesse, né, começado uma academia. Às vezes eu falo isso porque às vezes uma palavra, uma coisa que você fala, uma conversa que você tem com alguém próximo, assim, que pode ser uma dica, às vezes é nada, você fala uma coisa que você fala, pô, nada a ver, né, falei, mas pode ajudar uma pessoa, né, principalmente empresário que é meio solitário, né, Totalmente. você fica ali, você fala, pô, eu tenho minha empresa, tenho meus negócios, não tenho com quem compartilhar, né, às vezes você não tem com quem... Até porque a visão das outras pessoas é diferente, a forma de ver o mundo, a forma de ver a realidade, de enfrentar as dificuldades. Ou não sabe o que é enfrentar o que o empresário enfrenta. Exatamente. Se não for o empresário, você não sabe o que acha. Né? Eu já trabalhei com pessoas que falam, fica lá no ar-condicionado, na maior vida boa, que dificuldade tem, não imagina o que é. Tem os benefícios, né? Mas, cara, não sabe o que é. É assim, Sérgio? Ar-condicionado, vida boa? É. Eu vejo, vai lá na sala, pô, não, mas é. E a conversa, essa troca de experiências é muito boa. Eu prezo muito por isso. Eu gosto muito de conversar sobre negócio. Quando eu encontro alguém, falo, pô, você fala, pô, legal. E aí a gente vai trocando ideia. E um dia vai surgir uma oportunidade. Sempre tem isso, né? Alguém vai lembrar de alguma coisa que você falou e vai gerar até oportunidades novas de negócios, né? E falando de negócios, qual que é o carro-chefe da Planex, cara? Ó, a Planex, eu criei ela para trabalhar exclusivamente com o fabricante Planet, né? Que é um fabricante de Taiwan, que tem um portfólio muito interessante. No Brasil, são poucas empresas que trabalham, muitos clientes conhecem pouco a linha de produtos. Às vezes conhecem dois produtos, que é o conversor de mídia e um switch PoE, né? Que é digamos assim, um dos carros-chefe. Só que quando você pega o portfólio, foi o que eu fiz, né? Você tem 1.000 SKUs. Caramba. Tem produtos ali que se explorados, que é o que eu venho fazendo, já homologando. Pra quem não sabe, SKU é produto. Seria né, o código, código do produto. do produto, né? Cada Então, produto é um. tem 1.000 produtos, né? Exato. Então, e aí eu comecei a explorar alguns produtos e levar para clientes que eu entendia que tinha uma... Porque eu conversei, por exemplo. Caraca, mas 1.000 SKUs, velho? Tem a parte de suítes. Aí de suítes tem Suítes eu conheço. suíte convencional, que é o que faz a gestão. Aí tem com, sem gerenciamento. Gerenciamento Layer 3 e Layer 2. Show. E aí tem com e sem PoE. Então, se tiver 20, já são 40, mas é mais. Aí tem de 16, 8 e 24 portas e 48. Com e sem SFP. Então, assim, tem uma gama muito grande de produtos. E é produto de muita qualidade, fabricado em Taiwan, né? Então... Onde é tudo fabricado, Onde né? tudo é fabricado. Aí tem os certificados que eles ganham anualmente. É um fabricante bem legal. E aí você tem. Então, a parte dos ativos, aí tem antena Wi-Fi, aí tem a parte de IoT que eles estão lançando. No Brasil, muito pouco ainda. Explorado também, veio divulgando, mas é uma solução que tem um valor agregado e precisa ser, talvez, mais divulgada, né? Então, hoje uma deficiência que eu tenho é braço para fazer tudo isso. Então, eu vou fazendo aos pouquinhos até, né? O mal do empresário. Você vai estruturando, você precisa de Você sabe, né? Você vai achar uma pessoa, você vai ter que pegar uma pessoa crua e nova e treinar, você vai pegar uma pessoa no mercado, às vezes tem toda aquela dificuldade de já vir cheio de manias, aí não entrega, quer ganhar muito, às vezes, enfim. Então a gente vai estruturando aos poucos. Eu vou divulgando tudo, mas vou focando em algumas coisas. E a linha industrial, que é o grande diferencial da linha, que está aumentando muito a demanda. Então você pega ambientes fabris, ambientes externos, tá? Tem empresa que faz projeto de subestação. Subestação tem vários tipos de criticidade, que é poeira, né? Ambiente, às vezes é no meio do mato, tem trepidação, tem eletromagnetismo. Então, o equipamento da Planet tem essas proteções, é um produto robusto, certificado internacionalmente para isso e entrega realmente qualidade. Clientes que já usam, né, que já usam há algum tempo, os caras falam, cara, eu não troco e nunca precisei trocar, não dá manutenção. Então, isso é um grande diferencial da marca. E aí, a variedade de produtos que tem. Então, você acha no mercado concorrentes.
Só que às vezes não tem no Brasil, igual eu também não tenho, mas o meu produto chega em 30 dias, enquanto o da concorrência chega em 90, 120. E a variedade de produtos, você tem muitas possibilidades, né? E hoje você consegue fornecer qualquer produto do portfólio deles? Todos, qualquer produto. E esse portfólio está disponível no seu site? Como que tá? Ó, eu tenho um site e existe o site da Planet que eu costumo passar para os clientes porque ele Lá tem já é tudo, uma né? biblioteca e é muito legal, pois, né, numa nova oportunidade a gente pode mostrar. Ele você consegue encontrar tudo. E eu sou o cara que dou esse apoio para os clientes. Então, sempre que eu vou em um cliente, que nem eu já fiz aqui, mas eu costumo fazer várias vezes porque mudam as pessoas. Então, eu venho aqui e falo, cara, eu tô com o portfólio da Plant, conhece? Pô, mais ou menos. Então, me arruma aí um dia, um horário, uma hora, eu abro de uma maneira macro, mais rápida, para você entender o que tem o portfólio. Aí a gente senta, eu começo a apresentar, mas aí eu vou tentar entender aonde você está inserido. Pô, tô atendo o mercado corporativo, mais indústria, mais área de subestações mesmo, enfim. Aí eu vou entender e vou direcionar alguns produtos, mas eu vou te mostrar de maneira geral. Por quê? A mesma coisa. Às vezes eu falo pro pessoal de TI, né? Nossa, ó, tem esse produto, esse produto, esse produto. Eu falo, pô, isso aqui eu já tive procura. Aí eu já vou explorando mais. Se eu tenho, né? Eu sempre divulgo os diferenciais, mando pro pessoal, tenho lá toda semana, eu fico mandando, tem o nosso LinkedIn, tem o Instagram. Então são as maneiras hoje que eu faço a divulgação dentro dos clientes que eu já tenho ali e vou buscando novos, né? Mas E comparado com as marcas de mercado, como por exemplo Cisco e outras aí, hoje, umas marcas mais populares, né? Intelbras, Aruba. Aruba, como está posicionada em matéria de preço os equipamentos da Planet? Preço a e Planet, qualidade, né? a Planet eu posiciono ela na mesma prateleira de uma Cisco, de uma Dell, de uma HP. É Tá. um produto robusto de bastante qualidade. Preço ou qualidade? Qualidade. Qualidade. O preço, ele tá entre Intelbras e TP-Link. Então, assim, ele vai ser preço pareado com o HP, o mais barato, e mais caro, talvez um pouco, do que o Intelbras e o TP-Link. Entendi. Só que depende muito também, porque quando a gente fala de projeto, quantidade, volume, eu consigo negociação que eu consigo talvez aproximar, igualar ou até ser melhor. Aí que entra a parte do relacionamento. Quando eu negocio um projeto, eu não pego só peço, eu pego e passo um preço. Eu vou entender. Aí eu falo, meu, vamos lá. Porque assim, eu importo isso daqui. Aí tem maneiras de importar. Ou você traz aéreo ou você traz de navio. O aéreo, mais caro. O navio se torna mais barato. Só que o navio eu não consigo trazer, às vezes, poucas coisas. Então eu tenho que trazer uns volumes maiores. Então, dependendo do volume, a gente vai e negocia com a fábrica, tem os descontos, enfim. Então a gente consegue fazer, às vezes, no projeto, estando com o cliente, negociando, entendendo quem é o concorrente, fazendo homologação, essa otimização de custo. E aí a gente consegue ser muito agressivo e às vezes até o melhor preço aí disparado. E hoje, para um cliente aqui, vou colocar assim, uma empresa que está aberta a conhecer essa tecnologia, existe a possibilidade de fazer uma POC, fazer um teste? Porque o que a gente percebe, né? A gente está há muito tempo no mercado, você pode me corrigir se eu estiver errado aí. Eu percebo que, assim, a maioria dos demandantes de serviço não são necessariamente os donos da empresa, são necessariamente gestores que estão ali para essa finalidade. Esses gestores, eles sempre vão nas marcas que eles estão mais habituados, porque é o tiro certeiro, sabe que não vai ter dor de cabeça. E aí existe uma dificuldade para novos entrantes. Né? Eu já tive bate-papos aqui no podcast com outras pessoas que trabalham também com fornecimento, enfim, com esse tipo de coisa. E eu sempre falo, o problema de uma nova marca ou de uma marca que não é tão difundida no Brasil é que o fornecedor acaba querendo que o integrador coloque essa marca no cliente. Sendo que não existe nenhum atrativo para o cliente arriscar, porque quem está fazendo isso não é o cara que está pagando a conta. É o cara que foi contratado para integrar aquilo lá. Sim. Então ele não vai arriscar. Né? Como que funciona para apresentar? Como que a Planet trabalha nessa inserção da tecnologia? Eu vou te falar porque esse é um ponto que eu sempre bati quando eu trabalhei com cabeamento, né? Hoje eu não estou muito forte no cabeamento, né? Trabalho com parcerias, mas assim, o cabeamento estruturado, a gente trabalhou muito tempo com a Legrand, né? Que é um fabricante famoso, um fabricante grande, tem um produto muito bom, mas vende pouco. É difícil de Sim, vender. Aí você verdade. fala, por quê? A gente já tentou vários casos aí de clientes. Sim. O que
a minha visão do negócio, né? Eu estou aplicando isso na Planex, está dando muito certo. O integrador, ele tem que ser um parceiro, né? Falando do negócio, onde ele tem que querer se beneficiar também do seu produto. Por quê? Aí que a lógica, o cara do TI ele já tem Cisco. Aí ele chega para você, Fabio, Serginho, eu preciso do produto Cisco. Aí você pega e fala, cara, por que eu vou oferecer uma outra marca? O cara já está pedindo, já está homologado. Normalmente quem vai fazer isso? Quando vocês, no caso, vai comprar o Cisco e não tem um preço. Aí você pega esse preço e passa, cara, pô, mas tá fora, não sei o que. Aí você fala, putz, mas quem me fornece Cisco não quer me passar o melhor preço. Então eu vou buscar uma alternativa. Rafa, me traz Planet, eu vou conversar com o pessoal do TI aqui, vamos tentar, né? Porque eu preciso ganhar esse negócio. Essa é uma das maneiras que o pessoal fazia normalmente, quando a gente começou com o Legrand, quando concorria no Furukawa. Quando o integrador não tinha o acesso a Furukawa, normalmente ele vinha atrás e via como uma oportunidade, porque é um fabricante que compete, então ele fala, pô, eu tenho a mesma força, se o lado de lá não quer me ajudar, ou não só isso, eu não quero trabalhar, gostei do seu atendimento, tem toda essa parte da empresa também, mas vamos lá. Aí você vai e tenta fazer esse caminho com o TI. A vantagem dessas empresas, Cisco, Intelbras ou até mesmo a Furukawa, que são referências no mercado, é que a fábrica é muito forte e faz esse trabalho de já no TI, no nascimento. Eu sou do zero aqui, eu vou começar a trabalhar com TI. Você vai no Senac, quem que fornece o curso de cabeamento lá? Furukawa. A Furukawa. Você vai falar de CFTV, qualquer lugar que você vai, você vê quem? Você vê a Intelbras. Certo? Então, Sim. o pessoal, ele meio que vai no automático também. Vai Tem induzindo, muito... né? É induzido, ele sente, pô... Já assim, conhece a tecnologia. eu não sou da área. Digamos assim, eu sou do TI, eles conhecem o quê? De tecnologia, mas às vezes de fabricante não. Então, eles não têm essa noção ele vai o quê? Pô, já tem tudo Cisco, por que eu vou mudar? A não ser que eu chegue lá e fale, cara, você tem o Cisco, mas tem. Mas me dá a oportunidade de te apresentar. Aí você tem que entrar com algum produto diferenciado. Aí você tem que sempre enxergar uma dor. Pô, o Cisco é bom, mas demora. O Cisco é bom, mas é muito caro. Mas se o cliente tem o capital, já tem instalado e está bem atendido, você vai trabalhar numa oportunidade. Que eu falo, cara, tem coisa que aí você não consegue dar. Você vai buscando novos. Mas nesse, você vai entrar se a Cisco falhar com eles. Que é difícil. Uma entrega que é difícil. Ou se você conseguir de alguma maneira falar com o TI, mostrar e a empresa buscar ali uma redução, porque aí você vai entrar meio pelo custo, porque a tecnologia da Cisco não tem o que você fale que vai superar. É verdade. Entende? Você tem que ser realista com isso. Só que tem aplicações e aplicações. A Cisco, ela é muito forte ali, data center e tudo mais. Quando você vai para uma solução mais pequenos e médios negócios, não é toda empresa que tem 300 mil para investir em um switch. Sim. E outra coisa, uma empresa pequena talvez não tenha condições financeiramente de pagar um técnico de Cisco. Porque esse cara é caro. E aí tem isso também, porque assim, vendeu o Cisco, legal, tem que ter o CCNA, né, que é o treinamento certificatório e tal, aí beleza, deu um problema na Cisco, você Esse cara é cara caro. vai te cobrar 15, 20, sei lá, entende? Então assim, tudo isso tem que ser levado pro pessoal do TI, e aí qual que é a minha obrigação? É minha empresa prestar um bom serviço, dar um bom suporte, ter uma qualidade ali para que o cliente fale, pô, se eu precisar, o Rafael lá tem como me suprir. Ele tem esse produto, ele tem o suporte, enfim, e conseguir mostrar isso para o cliente. Hoje eu tenho, né? A gente desenvolveu um mini hack de 10 US torre. Até vou mostrar para vocês aqui, depois vai aparecer na conversa. Onde eu trouxe para o Brasil 5 modelos de switch que eu acredito que ninguém tenha. Eu tenho um switch de áudio e vídeo específico com protocolo Dante que eu tenho apresentado para algumas empresas. Os caras falam, pô, isso aqui me resolve muito. Por quê? É um produto que já vem com esse protocolo facilitado para quem trabalha áudio e vídeo. Quando não, o que eles têm que fazer? Eles têm que buscar 3 fabricantes diferentes para fazer uma composição. Então aí eu já vou para um negócio diferenciado. Esse caso aí eu preciso falar com você, porque eu estou com um cliente, os caras estão bombando de áudio e vídeo. Então, aí é um produto que eu trouxe, tá no Brasil, investi, não é barato. Mas aí eu falo pro cliente, pô, faz a POC, fica uma semana com o produto, testa, depois você me fala. Sim. Aí tem um produto também que eu trouxe para mais industrial, que é um Access Point Wi-Fi 7 com 4 portas PoE. Robusto industrial. É um negócio que ninguém tem. Pode cascatear de um pro outro. Cara, ele tem uma entrada de fibra. Então você coloca ele aqui, você chega com uma fibra lá de baixo, você atende 4 câmeras e ele já transmite sinal Wi-Fi. E você pode cascatear por Wi-Fi por outros. Então assim, te dá uma liberdade de fazer muita coisa.
Então, às vezes eu tenho um 2 galpão em 1. logístico, eu tenho um galpão logístico que eu tenho uma estrutura lá longe. Putz, eu vou levar um monte de cabeamento para atender as câmeras. Eu levo uma fibra, entro nesse access point, atendo as 4 câmeras, porque ele é PoE, e você começa, Bacana aí isso você aí, hein? começa a Bem pensar legal. em várias soluções. Outro produto que eu trouxe também, uma régua de tomadas IP gerenciável para sistemas aí de. Eu sou do TI, estou numa sala, imagina uma indústria, e parou um servidor numa área X que é longe, você tem deslocamento e tudo mais, acesso restrito. Eu acesso essa régua de tomadas, eu consigo ver se o problema é elétrico, né? Se a energia está consumindo mais ou menos, se foi algum pico ali. Se E monitora. eu consigo desativar como se eu tivesse tirado da tomada e colocado remotamente. E isso me gera um log, se teve um pico de energia e tudo mais. Eu consigo fazer diversas configurações. Ah, eu tenho que trabalhar numa faixa de energia X a Y. Se passar ou diminuir, me gera um alerta. Esse alerta você pode criar sequências, mandar um ping automático, ele fica mandando. Então, assim, É tem uma, alguns produtos é uma bem. régua que faz o papel de um no-break gerenciável, vamos dizer assim. Exato. Aí o que acontece? Se você coloca um no-break gerenciável, você tem um custo alto e o no-break é mais limitado, né? O no-break se acessa o no-break. Esse daí você consegue acessar e saber quais são os equipamentos que estão ligados. E você Interessante. consegue dar um ping por IP via régua de tomadas numa câmera. Então, por exemplo, eu tenho uma câmera que não pode parar de jeito nenhum. Eu tenho mais uma ferramenta de monitoramento dessa câmera. Se a câmera parar, vai vir até a régua que vai tirar um alerta, você pode desligar e religar, enfim. Então é muito legal. Aí é um produto que eu falo, e aí, aonde que aplica? Vamos estudar quem que você atende que poderia ser aplicado. Às vezes a gente leva a solução para o cliente, isso eu falo muito. É entender um produto, o que ele faz, e às vezes fala, putz, eu tenho 3 clientes que se eu levar e falar o que faz e criar uma solução para isso, eu vou ter um diferencial que ninguém tem. Então, isso eu faço muito também. Às vezes, eu não espero vir a demanda, a gente cria a demanda. Então, pô, você não tem um cliente que você cuida uma área remota, por exemplo. Eu tenho um cliente que eu não vou abrir quem é, ele atende um porto. Olha só o que ele me falou. Colocaram um switch lá, né? Uma área crítica, perto de mar, maresia. E o switch deu problema. Só que assim, não é que ele parou de funcionar, ele ficava funcionando e parando. E Nossa, aí, e aí tem uma câmera PTZ que pega navio e tudo mais. E sabe quantos quilômetros que o técnico dele, até fazer todo o mapeamento, rodou dentro do porto para identificar que era o switch que estava dando problema e fazer manutenção? Foi que dentro do porto o técnico rodou 200 quilômetros. O Nossa. porto é enorme, assim, é coisa gigantesca. Ele foi entre ir e voltar. Aí você fala, cara, você fala de subestação, que às vezes está no meio do nada. Não é um lugar que se der problema o equipamento, você consegue ligar e lá e resolver. Você tem que agendar, você tem que ter as liberações, EPT gera um custo muito grande. Então, assim, tem equipamentos que vão diminuir o risco de algo parar, porque você vai tendo informações, e a robustez do equipamento, o conjunto, evita que você tenha problema desse tipo. Então, o que é legal também, falando do fabricante, eu tenho todos os equipamentos, entendeu? Tudo de um fabricante só. Se você pega, por exemplo, uma TP-Link, eles não têm essa régua, eles não têm a linha industrial, tem. Ah, mas tem o Switch Layer 2 e o sem ser gerenciável. Eu já tenho o Layer 3 com o PoE, que está vindo muito forte agora. São os PoE Plus, né? Então, eu tenho o switch que tem todas as portas 95 watts. Eu tenho um switch de 48 portas que dá 7.200 watts de potência. Você põe um switch Cara, desse e atende 48 PPZ. você sabe que eu tive um problema com switch de marcas conhecidas, de marca conhecida. Eu comprei o switch com as 8 portas PoE e ele não aguentou as câmeras do próprio fabricante nas 8 portas PoE. Ele consumia, passava de 4 câmeras e já travava. Então, aí que eu falo. Eu gosto de colocar a prova. Porque assim, eu falar é bonito. A gente quer ter a ver a vendedora fala, né? Ah, E convence. Só que eu sempre prezei por isso. Eu não gosto de trabalhar com nada que não seja bom, porque você tem 2 trabalhos. E falar uma coisa e entregar outra e não cumprir com o que eu falo. Tanto que são 17 anos na área. Você não vai achar um cliente que fale, pô, o cara mentiu pra mim. Que falou vender uma coisa, entregou outra, ou que ele falou que fazia, não fazia. Às vezes a gente pode cometer uma gafe, falar, putz, eu confundi uma escala, né? Mas a gente vai e resolve.
E sempre foi assim, né? A gente já teve até um caso, né, Serginho? O Serginho, a gente tava uma vez pleiteando um software, aí eu falei tava Digiforte na época, eu lembro até hoje, porque eu uso até como exemplo, não, mas um exemplo bom. Até da parte minha de atendimento, né? O Digiforte, ele é caro. Aí a gente falou, pô, o Digiforte é super caro e o cliente deu abertura pra gente trabalhar um outro software. Aí eu falei, beleza. Fizemos um mapeamento, fiz a cotação para ele. Normal, você abre, né, para fazer cotações de outros lugares. Só que o outro distribuidor não entendia o projeto nem nada, foi e passou um preço menor. Bem menor. Bem menor. Aí ele falou, pô, o cara, só porque o Digiforte era forte, o cara me pegou outro software e enfiou a faca, né? Aí até não era eu, era um vendedor que atendia, falou, pô, ele tá chateado lá, pô, você foi mais caro. Eu falei, não, mas peraí, alguma coisa tem, né? Aí a gente foi. Só que o outro fornecedor, vamos dizer assim, porque a gente é amigo, mas não é. A Não, gente tem que ser negócios justo. é negócios, né? A diferença estava muito grande, nem tanto eu bati em cima e eles me entregaram o software completo, Isso, mas mas aí, tomaram prejuízo. mas aí só para explicar, o outro distribuidor, no intuito de só ganhar o negócio, pegou e passou um preço. Ou não foi nem isso, às vezes o cara não sabia o que ele estava vendendo. Também. Aí que tá. Porque A eu gente toma questionei, né, muito. sobre isso aí. É. Mas assim, aí foi isso. Por quê? Conhecimento técnico, eu tento sempre entender também para não falar besteira, né? Para entregar. E tem profissional que não. Isso faz diferença. E aí, nesse caso, foi isso. Pô, chegou lá, a gente sentou, eu já sabia o que era, já fui até com a proposta no bolso. Falei, abre aí pra gente ver. Aí fui ver, era assim, mais ou menos. Era um software com licença de 64 ou 120, vai. Aqui o cotei era de 120 e o distribuidor outro cotou de 64, mas nem se preocupou, não entendeu e foi questionado por ele, né? E o Pô, a mesmo, diferença é muito grande. Não, é isso aqui. Aí a hora que chegou eu falei, não, tá aqui, tá metade do preço porque é metade do produto. Então, assim, isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, a gente tenta sempre, porque uma vez que você faz, Já tá feito. e assim, você vai levar isso para sempre, você não vai É. esquecer, Cara, né? eu tava com uma ideia aqui, porque já estouramos já o tempo, já deu 1 hora já. Nossa, já passou? Já passou, cara. Mas tá, duas coisas que eu quero alinhar com você. Primeiro, você voltar aqui, porque a gente nem começou a arranhar o assunto ainda. A gente só começou a dar uma explanada, já foi 1 hora. Então, marcar contigo de novo aí, se alinha com o Serginho pra gente voltar pra cá e continuar de onde nós paramos. A gente pega um pós-horário aí que aí não tem. E abrir também, pegar, vou fazer uma divulgação e abrir, porque assim, como você consegue arquitetar soluções, a gente pode abrir, fazer uma divulgação e abrir para pessoas que trabalham na área de tecnologia expor as dificuldades, principalmente em infraestrutura, nessa área mais industrial, nessa área que é o maior do que o convencional, né, que a gente utiliza, que tem os desafios de quilômetros e tudo mais, e falar, pô, tem esse desafio, tem esse problema, o que a gente pode usar aqui? E como você tem todo um portfólio de mais de 1.000 SKUs aí, com certeza a gente pode desenrolar uma solução legal. E a gente pode fazer um podcast só baseado nessas dúvidas que a gente recebe, Não, legal. né? Só até aproveitar rapidinho para falar Claro. do TI, aquela questão do como que a gente faz para convencer. Aí, quando chega a parte da parceria com o integrador. O meu braço hoje é o integrador. Por quê? O integrador que vai instalar, eu não instalo. Então, eu tento fazer esse caminho com TI, mas às vezes o acesso é mais difícil. Então, o que normalmente eu faço? Eu falo, Fábio, Serginho, ó, tô com essa linha de produto. Que você até fez, né, Serginho? A gente tá em conversa com o pessoal aí de uma das empresas que vocês atendem, não vou falar o nome aqui. Sim. Mas é o caminho porque você já tá lá dentro. Aí você fala, cara, tem um parceiro, tem um fabricante, acho que seria legal você conhecer. Dá oportunidade, independente de qualquer coisa. Porque hoje ele pode estar numa empresa que é fechada com uma marca, mas amanhã ele pode sair e tá em outra, vai falar, pô, lembra aí, sabe aquele cara que você falou? Vamos conversar. E a gente nunca sabe, né? Então, eu tento fazer muito isso e, inclusive, estou para criar um planejamento de vocês, parceiros, se beneficiarem. Porque vocês se tornam vendedores da solução. Se você acredita, vê que é bom, você é um vendedor. Né? Porque você está vendendo seu serviço, você pode vender qualquer marca. Por que você compra a marca A, B ou C? Ou porque o cliente quer, ou porque você é bem atendido por quem te fornece. Sim. Não é isso? Então, eu acho Exatamente. que dá para criar, né? E isso já está no meu planejamento para o próximo ano, uma maneira de que o ecossistema ganhe. Porque assim, a ideia é que todo mundo que você ganhe na instalação, no seu serviço, que o pessoal muito fala, mas
Ó, a gente tem que até separar um pouco. O integrador ele instala, o negócio dele é serviço. Obviamente que ele tem que ganhar com o produto, mas se ele vai colocar a margem em cima, o distribuidor já vai ter a margem, fica aquela bitributação. Então existe uma maneira de a gente alinhar, óbvio, todo mundo tem que ganhar e incentivar isso, por quê? Vai fazer com que vocês se motivem. Pô, o negócio é bom, tem produto diferente, a gente tá vendo que tá ganhando. Vamos todo mundo ganhar. Se uma galera de integração quiser entrar em contato com você, qual é o jeito mais fácil de te achar? Ah, hoje é pelo WhatsApp, né? Eu tenho o Instagram e o LinkedIn, mas acho que me chamando pelo telefone, o WhatsApp é mais fácil. Aí o número eu posso falar aqui, né? Que é Pode, o pode. 11 955000287. Mas tem o site planexbr.com.br e aí lá tem meu contato também, e-mail, né? Que é rafael@planexbr.com.br. Show de bola. Você que é integrador, que é um leque aí de 1 milhão de soluções, só falar com o Rafael aí que vai ter bastante coisa. Ô, Rafa, só pra gente finalizar, vou fazer uma pergunta. Sérgio, tem alguma questão aí pra finalizar? Cara, como empreendedor, não importa quebrar, importa insistir, entendeu? Não, Então, empreendedor. você só não pode desistir, cara. Eu acho que a pior coisa de um homem, vamos dizer assim, de um cidadão, ou que seja uma mulher empreendedora também, quebrar e desistir. É. Então, jamais desistir. Você vai em frente Como, e tem mercado. como diria o Clóvis de Barros Filho, né? Pra trás nem pra tomar impulso, né? Agora nem foguete. Não, dizia que foguete não dá ré. Agora o foguete tá dando ré, mas pelo É, menos dá ré, mas mas não explode, né? Agora, a pergunta que eu sempre faço pra galera que vem aqui, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. O que que o Rafael descobriu se as outras pessoas soubessem ou descobrissem também, a vida delas seria bem mais fácil? Olha, tem uma coisa muito legal, né? Eu sou pai recente agora, né? Tô com uma princesinha de 1 ano e 8 Parabéns. meses. A minha tem 19, tá ali, ó. A sua passou rápido, né? É, E eu acho que todo mundo busca, obviamente, se estabilizar financeiramente, crescer e tudo mais. Mas acho que os momentos em família, estar presente, você conseguir estar bem, né? Assim, com as pessoas próximas, os amigos, fazer reconciliações, né? Que às vezes a vida ela leva para vários caminhos, né? Eu acho que quando você passa por momentos de dificuldade, de doença, né? Meu pai é um cara que tá. Pô, vocês conheceram meu pai, né? sim. E hoje ele tá numa situação bem diferente, depressão, né? Que enfim, atrofia um pouco a pessoa, né? E aí às vezes eu fico lembrando, putz, quanto momento bom a gente passou e agora tá numa situação diferente, então acho que a gente tem que aproveitar muito os momentos, enquanto a gente trabalha, busca financeiramente, sim, tem que estar bem, mas acho que a gente tem que olhar para dentro, família, amigos, curtir esses momentos bons e se preocupar mais com o presente, né? Porque é aquela questão de você ficar, nossa, o que vai acontecer, cara, se preocupa com o que você pode fazer, cuida de você, da sua alimentação, da sua saúde, da sua família, busque reconciliação das confusões que a vida traz, que você vai ser uma pessoa mais leve, mais alegre, né? E acho que isso daí é o que faz sentido. Você compra uma Porque. moto. E buscar um hobby, né, meu? Eu jogo futebol, faço academia, tô querendo voltar pra luta, são coisas muito boas, né? Você tem Sim, a pô. moto, pô, o que que te motiva? Cara, sexta-feira eu quero chegar a hora de poder pegar minha moto, sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse Jiu-jitsu propósito, também é bom, viu? né? O balé você E. parou? Hã? O balé você parou? O balé foi só. Depois da hora que chegou na aula do Brie lá, eu Você vai ser cancelado, hein? quase quebrei o dedão. Você vai ser cancelado, hein? Mas eu acho que é isso. A nossa produtora é bailarina, né? Vai É. tacar um microfone em você. A mensagem é: busque coisas que realmente engrandecem a alma, né? Que é as amizades, os momentos bons que a gente passa, conversas legais com os amigos, né? Esses momentos, essa é o que quando você. Eu vejo o que eu falo com meu pai agora que tá, né, numa idade legal, ele fala, pô, eu lembro de quando eu fazia determinada coisa, eu falei, então é isso que vale a pena na vida, que você vai lembrar disso, não do carro que você dirigiu, da roupa que você usou, enfim, né? Boa. Então, a mensagem é busquem esses momentos bons aí. Eu tava aqui, fiz esse bate-papo que passou voando com o Rafael, diretor comercial da Planets, que tem aí um portfólio gigantesco, que é um ser humano fantástico também, a gente é parceiro de longa data e vamos continuar com essa parceria aí, tem muita coisa pela frente pra gente trabalhar.
E vamos pra cima. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter apertado a agenda vindo pra cá. E vamos fazer aquele esquema lá de fazer a segunda parte, porque tem muita coisa ainda pra desenrolar. Ah, com certeza. Foi só a ponta do iceberg. O Serginho mal falou, pô. É verdade. É Mas que quando eu briga. falo, eu sou cortado. É. Que isso, ô Gabi? Mas obrigado aí, Fábio, Sérgio, né, pelo convite. Acho que essa conversa foi boa. Tem muito ainda pra gente conversar, tem que ter um momento aí. Se tiver o uísque na mesa, então, a gente vai ficar horas A aí. gente tem dois ali, ó. Vai gerar um conteúdo legal. Porque eu gosto de falar não só de trabalho, empreendedorismo, mas da vida também, de viagem, né? Tem muita coisa legal que tudo tá em conjunto com o que a gente faz, né? Tá tudo linkado, né? O que você faz reflete no que você é, enfim. É isso aí. E aí, fala aí, Sérgio. Ok, muito bom. E vamos para a próxima, né? Vamos pra próxima. Vai, Rafael, Mas- obrigado, irmão. Valeu. Isso aí, galera. Curte, compartilha e quiser entrar em contato com o Rafael, as redes sociais dele vai estar aí na descrição do vídeo. Ele deixou o telefone dele, depois a gente coloca também na descrição. planetsbr.com.br é o contato desse cara aqui, também de tudo que ele pode fazer e trazer para sua empresa. E se você também é integrador, é um ótimo parceiro de trabalho. Posso falar por experiência própria. Valeu? Obrigado, gente. Isso aí.